Tivemos mais um grande ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia, aqui principalmente drones. Dá para ver aqui vários lugares em que os drones foram derrubados, nenhum dano significativo, né? A gente tem a informação de que, lembra, ontem os norte-coreanos, né, foi descoberto que tinha um batalhão de norte-coreanos lutando a favor da Rússia, e hoje a gente já tem informação de que houve vários que já desistiram, já fugiram da linha de frente aqui na região de Briansk, né? Então os norte-coreanos não estão muito animados a lutar não, né? Eu acho que eles querem escapar da Coreia do Norte, mas não necessariamente para morrer, só para escapar da Coreia do Norte mesmo, né? Segundo o Kim Jong-un, parece que 1,4 milhão de norte-coreanos se voluntariou para servir as forças armadas do país para poder vir para a guerra da Ucrânia. Olha que coisa, eu acho que esse pessoal está querendo é fugir da Coreia do Norte e está vendo a possibilidade de vir para cá e chegar aqui e fugir de vez, né? Pois é, maravilhas do comunismo, né? Outra coisa curiosa, os ucranianos parece que entraram aqui ó, em Belgorod, Juravliovka, né? Repara que já está dado aqui como controlado pelos ucranianos, os ucranianos já estão aqui nessa região, e isso daqui pode ser uma coisa muito crítica para os russos, porque repara, esse avanço ucraniano aqui pode cortar o suprimento russo para essa área aqui próxima de Liptsi, que está tomada dentro da Ucrânia pelos russos, né? Então, se os ucranianos avançarem aqui e cortarem o suprimento dessa área, isso pode ser realmente muito ruim para os russos. Sem contar, lógico, que é mais uma área da Rússia que é invadida pela Ucrânia, né? A gente viu várias tentativas ou vários pequenos indícios de ucranianos avançando aqui. É a primeira vez que a gente vê, de fato, uma nova área russa controlada pelos ucranianos aqui, né? No resto da linha de frente, nenhuma mudança significativa, com exceção de Kupiansk, que os ucranianos determinaram a evacuação da cidade, né? Então isso é uma coisa preocupante, será que os ucranianos vão entregar Kupiansk? Eu acredito que não, tá? A questão toda mais é preservar a população civil daqui, né? De qualquer forma, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? E a outra novidade que a gente tem do ponto de vista diplomático foi que o Zelensky fez um discurso na Verovna Rada, na Câmara dos Deputados lá da Ucrânia, em que ele explicou qual é, pelo menos em linhas gerais, qual é o plano da vitória da Ucrânia. Vamos entender o que é isso daí, parece interessante mesmo. É lógico, ele não pode dar todos os detalhes, porque muito desse plano é confidencial, mas as linhas gerais foram traçadas, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Urso Polar do Pampa, Moqueca Capixaba, o resto é peixada, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, dando uma olhada aqui geral no mapa da Ucrânia, dá para ver vários interceptadores de mísseis aqui, de drones. De fato, a gente teve 136 drones Shahid, tá? Os russos lançaram uma grande quantidade de drones e esses drones eles têm uma capacidade de voar mais alto e mais rápido que os anteriores. Então os russos estão comprometendo a capacidade de carga, estão diminuindo a capacidade de carga para aumentar a velocidade e a altura dos drones. Ainda assim não fez nenhuma diferença significativa, porque desses 136, 51 foram derrubados pela defesa antiaérea, 60 foram derrubados pelos sistemas de guerra eletrônica e ainda tem combate sendo feito sobre os 20 drones que estão ainda circulando por aí, né? Além disso, teve 2 mísseis, um S-300 e um Ra-59, que foram usados contra a Ucrânia também, né? Os ucranianos, mais uma vez, destruíram um campo de treinamento russo ali em Zaporizhia, mais uma vez os russos fazendo treinamento relativamente perto da linha de frente. Dá para ver aqui os soldados russos andando aqui e, de repente, o HIMARS com munição cluster dando uma limpada na infestação de invasores aqui, né? Então, excelente notícia. Isso tem uma outra imagem aqui também, que mostra basicamente a mesma coisa, é o mesmo campo, tá? Então aqui os soldados russos ali fazendo o treinamento deles e agora pronto, já foram plenamente treinados, 100% treinados para tudo que os russos fazem nessa guerra, que basicamente é só morrer mesmo, né? Então, mais uma destruição grande ali, né? E outra coisa curiosa é a questão dos soldados norte-coreanos, né? Como a gente falou ontem, existem soldados norte-coreanos já na linha de frente aqui, pelo menos 3 mil desses soldados, uma parte deles ali em Mariupol, mas tem soldados em vários lugares da linha de frente, né? E, curiosamente, a gente já tem informação de que 18 desses soldados fugiram
das posições que eles estavam ocupando na fronteira ali na região de Briansk e Kursk, né? Então, como eu falei, uma parte desses soldados estava ali em Briansk, estava em Kursk, e os russos não sabem mais onde eles estão, eles simplesmente fugiram. Ou seja, a impressão que dá é a seguinte: isso daqui está servindo para os norte-coreanos para eles fugirem da Coreia do Norte, porque você sabe que não é fácil, né? A Coreia do Norte é uma grande prisão, na verdade, em que o povo é totalmente explorado pelo ditador lá, pelo Kim Jong-un, né? Típico de comunismo isso, né? E aí o que os soldados norte-coreanos estão vendo? Olha só, tem uma alternativa. Eu vou nessa guerra e tento escapar, porque é mais fácil escapar ali na linha de frente do que escapar lá da Coreia do Norte, né? E justamente nas regiões de Briansk e Kursk, é relativamente fácil eles escaparem ali em direção a Belarus, né? Ou então escapar para a própria Ucrânia, né? Se entregar como prisioneiros de guerra, e talvez de Belarus, ou de Belarus ir para a Polônia, tentar, né, chegar na Europa e coisa e tal. Então, eu não sei não, eu acho que é bem provável que seja isso que está acontecendo aqui, ó. As razões para essa fuga não foram estabelecidas, os russos estão fazendo uma busca, ao mesmo tempo os militares russos estão tentando esconder essa informação do alto comando, né? O pessoal está preocupado com isso aqui, ó. Aqui é a mesma notícia, 18 soldados da Coreia do Norte já fugiram das suas posições na fronteira ali de Briansk e Kursk, né? Aí o curioso é isso aqui, a mídia, né, a imprensa norte-coreana está falando que 1,4 milhões de jovens na Coreia do Norte pediram para entrar no exército lá essa semana, né? Estão culpando Seul pela recente escalada de tensão ali, né? A gente falou sobre isso, eu fiz um vídeo sobre isso, né? A Coreia do Norte explodiu uma estrada e uma ferrovia que tinha ali na fronteira entre os dois países. Um gesto simbólico, só para dizer que está em briga mesmo, não sei o que lá. E, segundo eles, estão dizendo que isso segue acusações da Coreia do Sul de lançar folhetos anti-Coreia do Norte através de drones e balões e coisa e tal, né? É curioso isso, né? Como é que o regime lá é tão fechado, tão preocupado com censura. Parece o Xandão, é o paraíso do Xandão. O que o Xandão queria aqui para o Brasil é um regime da Coreia do Norte. Não pode nem botar um folheto criticando o STF, criticando qualquer coisa no Brasil, porque não... fuzilamento, proíbe, cadeia, não sei o que lá, né? Então aqui, ó, então isso que gerou essa comoção lá, mas eu acho, isso aqui é o que a mídia, né, o que a imprensa lá da Coreia do Norte está falando. Eu acho que o pessoal da Coreia do Norte está percebendo que esse daí é um canal para escapar da Coreia do Norte, né? Porque é o que todo mundo quer, né? Quando você está num país que é uma ditadura, o que você quer é meter o pé e sair daqui o mais rápido possível, né? Então, ou seja, o que o pessoal está querendo é justamente entrar para o exército da Coreia do Norte, ser mandado para a guerra da Ucrânia, fugir e finalmente conseguir se livrar da Coreia do Norte. Deve ser o sonho da maior parte desse pessoal aqui, né? E, bom, o pessoal está reclamando aqui, ó, que a Rússia vive gritando contra os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos é o inimigo, mas na verdade está invadindo a Ucrânia, né? A Coreia do Norte também diz que os Estados Unidos é a grande ameaça e não sei o que lá, e no entanto eles mandam tropas para a Ucrânia, né? Que negócio é esse? Por que a Ucrânia virou o saco de pancada do pessoal anti-americano? Que negócio é esse, né? A Ucrânia agora é um estado secreto dos Estados Unidos? Que história é essa, né? E os ucranianos estão tirando onda também, né? Simultaneamente em guerra com duas potências nucleares, né? Porque a Rússia é uma potência nuclear, a Coreia do Norte também é uma potência nuclear, né? E tá ganhando. Muito bom isso daí, muito bom mesmo. E a gente tem boas novidades, né? Aqui em Kursk, os ucranianos expandiram a área de controle aqui na região de Cherkasska Konopelka, que é nessa região aqui de Kursk, tá? Aqui, ó, Ruskaya Konopelka, Cherkasska Konopelka é aqui perto também. Então, ou seja, essa região aqui que os ucranianos avançaram por ali, os russos tentaram fazer um avanço ali na região de Kursk, mas os ucranianos destruíram completamente as posições russas de infantaria com munição cluster e destruíram ainda 2 blindados russos, né? Aqui ó, tem uma outra imagem também ali na região de Kursk, em que uma tentativa de avanço russo ali, um tanque ucraniano atingiu a queima-roupa aqui, um blindado russo. Isso aqui é um blindado russo. O tanque ucraniano estava ali e o blindado russo não está mais, né? Foi resolvido o problema dele aqui. E essa é a situação ali em Kursk, né? Bom, mas o grande assunto do dia, sem dúvida alguma, é os vilarejos de Juravlevka. Juravlevka aqui em Belgorod. Então a gente está falando desse vilarejozinho aqui,
que foi tomado pelos ucranianos, tá? Estão dizendo o seguinte, que na verdade os russos tentaram fazer uma ofensiva aqui, tentando tomar essas cidadezinhas aqui de Kudivka e Roptivka aqui na Ucrânia, só que falharam. E aí no contra-ataque os ucranianos venceram esse comboio russo que estava vindo aqui, acabaram avançando e descobriram que a cidade estava praticamente desocupada aqui, tomaram a cidade. As batalhas estão acontecendo neste ponto aqui agora, tá? Aqui tem um rio, então isso acaba sendo uma barreira natural aqui para essa cidade, né? E agora os ucranianos estão avançando aqui nessa direção. Aqui, ó, depois que os ataques russos pararam ali, né, no vilarejo de Juravlevka, os ucranianos agora parecem que tomaram vários prisioneiros de guerra desses ataques, né? E parece que a gente tem pela primeira vez vídeos de russos lançando artilharia contra o lado russo da coisa, ou seja, os russos estavam tentando avançar aqui em direção à Ucrânia, então estavam bombardeando essas cidades ucranianas aqui, só que aí falharam, os ucranianos no contra-ataque tomaram a cidade aqui, agora os russos estão bombardeando a própria cidade deles lá na Rússia, né? É bom eles começarem a acostumar com isso, que vai se tornar cada vez mais comum, né? Parece que essa região de floresta aqui e toda a cidade já está tomada pelos ucranianos. Aqui, ó, aumento do combate na região da fronteira ali entre a Rússia e a Ucrânia. Vários veículos russos, incluindo 2 BMPs, foram destruídos ao norte do vilarejo russo de Juravlevka, né? Então aqui a gente tem essa imagem aqui, ó, que é onde foram os veículos russos destruídos. Então você pode ver aqui os veículos pegando fogo, aqui os blindados russos pegando fogo. E esse ponto é que o pessoal fez a geolocalização dele, tá vendo aqui? Ó? Aqui, ó, vários ataques com RPG, ou seja, são armas de curto alcance. Os ucranianos estão aqui nessa região e isso foi geolocalizado justamente nesta posição aqui, onde está essa marquinha aqui, ou seja, depois do vilarejo, né? Então o vilarejo já está controlado pelos ucranianos. Os ucranianos já estão nessa floresta aqui, nessas florestas aqui, e já estão dentro, portanto, de Belgorod. É a segunda grande invasão ucraniana aqui. Vamos ver se vai parar por aqui, se vão continuar avançando, né? A de Kursk começou assim também. A de Kursk começou com uma pequena inclusão ucraniana ali, né? Vamos ver como é que continua isso daqui nos próximos dias aqui, ó. O pessoal já está botando aqui a bandeirinha, já tá certo, já está marcado no mapa como controle por ucranianos. Lembra que esse mapa aqui é um mapa bastante conservativo, tá? Ele só marca as coisas realmente quando já tem muita evidência de que o controle existe ali, né? Agora, tem uma outra imagem que está sendo lançada aqui, ó, a GUR ucraniana, né, o Serviço Secreto Ucraniano, disse que fez uma operação nos arredores de Kharkiv, aos arredores ao norte de Kharkiv, e limpou 400 hectares de floresta. Então estão falando aqui que as unidades Artan e Kraken e a Legião Internacional capturaram um batalhão de defesa na área, destruíram 3 batalhões de infantaria, um destacamento de reconhecimento, uma companhia, coisa e tal. Isso tudo destruíram dos russos, né? Então, eles estão falando aqui, ó, forças ucranianas acabaram de limpar 400 hectares de floresta no norte de Kharkiv, limpando todo um regimento russo aqui. Enfim, é a mesma notícia, tem um monte de imagens disso daqui. Agora, a grande questão aqui é a seguinte, olha só. Kharkiv tá aqui, tá? Kharkiv tá aqui. Essa cidade aqui. O norte de Kharkiv, bom, é toda essa região aqui, né? A gente sabe que tem russos aonde? Tem russos nessa região aqui e tem russos, lógico, na Rússia, né? Então, será que o que eles estão dizendo aqui, que essas unidades do GUR, essa limpeza que eles fizeram, que destruíram todo um regimento russo aqui, é alguma coisa nessa região aqui que eles limparam? Ou será que eles estão falando exatamente dessa ação aqui em Juravlevka, né? A gente não sabe, o GUR não falou nada sobre isso. Então fica aí a incerteza se essa é uma operação do GUR já planejada e coisa e tal, como você pode ver aqui, bem detalhada, de avanços e coisa e tal. Vamos ficar sabendo isso aí nos próximos dias, se é a mesma coisa ou se são coisas diferentes. Pode ser que, ao contrário, eles tenham limpado florestas nessa região aqui, porque aqui também tem russos, né? Os russos invadiram aqui a região ucraniana temporariamente aqui, vão ser todos expulsos, evidentemente, mas por enquanto estão aqui nessa região, né? Bom,
Os ucranianos mais uma vez limparam a fábrica de agregado lá em Volchansk, né? Já tinham feito isso antes, aí os russos recapturaram, agora os ucranianos capturaram de novo. E nessa captura eles pegaram um soldado finlandês que está lutando do lado dos russos, né? Curioso isso daqui, tem uma entrevista com ele falando, explicando porque que ele está lutando do lado dos russos e coisa e tal. O cara é finlandês e está lutando do lado dos russos, né? Infelizmente. Então, Volchansk é essa região aqui, como a gente falou, os ucranianos tinham limpado toda essa área norte aqui, mas os russos fizeram um contra-ataque, conseguiram tomar de novo essa fábrica de agregado aqui, mas aparentemente os ucranianos já tomaram de novo, tá? Esse mapa aqui já está exagerado, mais uma vez os ucranianos já retomaram essa área aqui em Volchansk, e daí aquele soldado finlandês ali no caso, né? Bom, não são boas notícias apenas ali em Kharkiv, porém, tá? A cidade de Kupiansk teve ordem para evacuação. Kupiansk fica aqui em Kharkiv também, é essa região aqui. Vocês podem ver a boiazinha aqui. O governo ucraniano ordenou a evacuação de Kupiansk dos civis, tá? Então, tem ainda cerca de 3.000 civis só que moram aqui. Kupiansk é uma cidade grande, tá? Relativamente grande ali para a região, mas já estava totalmente abandonada, a maior parte das pessoas já saíram, porque está muito perto a linha de frente aqui. O grande temor disso é que os ucranianos estejam abandonando Kupiansk porque não conseguem manter a defesa aqui, né? Os russos têm avançado nessa área de Pichane, a gente tem apontado isso, realmente é preocupante esse avanço aqui. Também tem tentado, nunca conseguiram avançar aqui em Sinkivka, né? Mas esse avanço aqui em Pichane meio que pode ter quebrado a defesa ucraniana nessa região. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, mas os civis podem ter sido retirados apenas por conta de proteção dos civis mesmo, não tem por que manter civil na linha de frente, já tem um monte de bombardeio aqui, coisa e tal, ou pode ser que seja um plano ucraniano de saída ali, né? Tá aqui a evacuação mandatória anunciada em Kupiansk e nas áreas ao redor, devido à piora na situação militar e bombardeio constante ali na região, né? As forças russas chegaram mais próximas do rio Oskil, ali na região. O rio Oskil é esse rio aqui que corta a região, né? A gente já tinha falado sobre isso. O grande objetivo dos russos é retomar toda essa área até o rio Oskil, né? Não vão conseguir, falta muita coisa, principalmente aqui perto de Kremina, mas aqui em Kupiansk eles estão relativamente perto disso, né? Bom, os ucranianos ainda repeliram um ataque na região de Bilorivka, em Luhansk. Apesar de estarem em número menor do que os russos, conseguiram impedir o avanço dos russos ali. Os russos sofreram perdas pesadas ali naquela região, e também na região de Pokrovsk, né? Mais uma tentativa dos russos de avançar ali na região de Pokrovsk, com motocicletas, mas não conseguiram passar da linha férrea ali, né? A gente está falando aqui das duas regiões, Bilorivka é aqui, ó, essa região aqui. Vocês lembram que havia a suspeita de que os russos tinham avançado, já estariam aqui em Grihorivka, aqui nessa região, mas não estão. Realmente foi só uma suspeita infundada, né? E também Verkhomiansk aqui, que também estavam dando como tomada pelos russos, também se mostrou mentira, não estão avançando aqui, não conseguiram avançar aqui. Então isso mostra as tentativas russas de avanço que foram contidas pelos ucranianos, né? E em Pokrovsk é nessa região aqui. Pokrovsk está aqui, os russos estão tentando avançar nessa direção, mas também foram frustrados nessas últimas 24 horas, né? Bom, vendo aqui os mapas do Pulevolan, mais uma vez a gente não vê nenhuma novidade aqui. New York, Toretsky, a mesma situação que a gente viu ontem. Aqui também em Grodivka, perto de Pokrovsk, também nenhuma mudança aqui. Aqui mais ao sul, em Kurahov, também nenhuma mudança. Kurahov está aqui embaixo. Nenhuma mudança significativa aqui. Finalmente, aqui no eixo de Velika Novosilka, os russos avançaram nessa região aqui. Deixa eu tirar minha cara daqui. Nessa região aqui, mas uma região que não tem muita importância estratégica. No eixo mesmo aqui de Velika Novosilka, não tem mudança alguma aqui, né? Aqui em Pichane é aquela situação que a gente fala que é preocupante, né? Kupiansk está aqui, ó. É a cidade que os ucranianos estão evacuando agora, tirando os civis. Os russos avançaram bastante aqui na região de Pichane. Enfim, estão contidos, não teve nenhuma mudança nesse avanço russo aqui já há várias semanas, mas pode ser que os ucranianos estejam aí com excesso de zelo para evitar danos civis, né?
E aqui também, lá em Kursk, os russos aparentemente avançaram mais um pouco aqui em Lubiomivka, mas nenhuma mudança significativa por aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os soldados norte-coreanos e coisa e tal, fala que o acordo de parceria estratégica entre Rússia e Coreia do Norte, não sei o que lá. Enfim, parece que é isso daí. A Rússia está tentando usar soldados da Coreia do Norte porque não quer fazer mobilização, não consegue mais mobilizar os próprios russos, a economia está indo para o saco. Só que o que vai acontecer também é que vai acabar os dois no abraço do afogado, né? A Coreia do Norte também não tem uma economia muito forte assim. Os russos tentando ajudar a Coreia do Norte vão afundar os dois juntos, né? Bom, isso aqui é uma boa notícia. As Forças Armadas francesas testaram com sucesso um drone kamikaze francês e esse drone será enviado em breve tanto para o exército francês quanto para o exército ucraniano, né? Então, uma boa notícia. A gente não tem muitas informações sobre como seria esse drone. Ele é um drone kamikaze, né, parecido com o Shahid e coisa e tal, mas parece que foi testado com sucesso. Tipicamente, armamento ocidental é muito melhor do que o russo, iraniano e etc, né? Mas vamos ver quando isso chegar na linha de frente, né? A televisão russa já começa a preparar o povo para anunciar a derrota russa na guerra, né? Aqui, ó, a televisão russa diz que o problema foi o início da operação militar especial, que só tinham 1.800 tropas russas e que não eram nem preparadas para combate, e entraram na Ucrânia e foram recebidas por 1 milhão, um exército de 1 milhão de pessoas, de ucranianos completamente equipados pelos parceiros ocidentais e não sei o que lá. O que é mentira, né? A ajuda ocidental para a Ucrânia só começou a chegar lá para junho, julho de 2022. No início, quem segurou os russos foram os ucranianos mesmo, com material ucraniano exclusivamente, né? E não eram 1 milhão de soldados, não, era muito menos do que isso. Foram pegos de surpresa, tanto que os russos conseguiram avançar ali no sul, né, da Ucrânia, e no norte também avançaram bastante no norte, depois foram expulsos do norte, expulsos de Kharkiv, expulsos de Kherson, mas ainda tem a parte sul ali toda da Ucrânia ocupada, infelizmente, né? Enfim, o pessoal já está falando nessa de que não, perdemos porque foi mal planejada a operação militar especial, já estão preparando o povo para isso, né? Bom, parece que foi confirmado a derrubada do S-70, do drone russo S-70, que é um drone mais avançado que os russos têm. Já foi confirmado pela inteligência britânica essa perda russa, né? Excelente notícia. Isso daqui a gente já falou sobre isso, por isso que eu não vou falar muito sobre isso daqui, né? Bom, o Timofey Milovanov, que é um professor de economia lá da Ucrânia, e ele tem atuado muito na busca de apoio internacional para a Ucrânia, ele disse que voltou para a Ucrânia, ele estava na Inglaterra, e que o ânimo das pessoas é muito, muito ruim nesse momento, né? A Ucrânia está sentindo o fato de que não consegue reagir aos russos, e embora os russos tenham avançado de forma mínima e coisa e tal, né, que a gente tem falado sobre isso, né, os russos têm avançado um pouquinho, mas isso é uma coisa mínima que não faz diferença. Parece que o que está realmente desanimando o povo ucraniano é a falta de ajuda ocidental, ou seja, os Estados Unidos poderia permitir que os ucranianos usassem as armas ocidentais dentro da Rússia, poderia enviar mais armas, poderia mandar mais tanques, poderia mandar F-16, que os Estados Unidos têm toneladas de F-16 lá apodrecendo no campo, que eles não usam mais isso, né? Enfim, é um desânimo muito grande, mas ele fala de um jeito aqui, né, que é pitch black. Pitch black lembra aquela fala, aquele ditado que é muito comum lá em lugares que o pessoal fala inglês, né, que é a noite é a mais escura logo antes do amanhecer, né? Pitch black, ou seja, the night is pitch black just before dawn, né? Ou seja, a noite é a mais escura logo antes do amanhecer, né? Então, o ânimo não está bom. A Ucrânia sabe que esses avanços russos são irrelevantes, que a Rússia não consegue avançar mais muita coisa, mas muitos ucranianos estão pessimistas com a possibilidade da Ucrânia retomar as áreas que foram tomadas pelos russos, né? Devido à sabotagem do Ocidente. Muita gente está ficando revoltado com isso, e eu não culpo os ucranianos, eu acho que eles têm razão. Realmente o Ocidente pisou na bola, principalmente o Biden lá nos Estados Unidos, né? Aqui, ó. Parece que políticos americanos de ambos os partidos estão pressionando Zelensky para mobilizar ucranianos entre 18 e 25 anos, né?
E eles estão falando isso, comparando com a guerra do Vietnã, estressando que as armas ocidentais apenas não são suficientes, mas o Zelensky disse que não vai fazer isso porque não adianta, ele não consegue armar, vocês não mandam armas para as divisões que os ucranianos conseguiram mobilizar. Como é que eu vou mobilizar mais gente no exército ucraniano se vocês não mandam armas nem para as divisões que eu conseguia, né? Então, eu acho que o Zelensky está certo nisso daqui. Eu espero que os Estados Unidos revejam a posição aí muito em breve, né? E, bom, um evento extremamente importante foi o discurso do Zelensky na Verovna Rada, que é a Câmara dos Deputados lá da Ucrânia, e ele está apresentando o plano da vitória dele, né? Ele disse, lógico, que por motivos óbvios não pode falar todo o plano, porque todo o plano envolve aspectos que são secretos, que são confidenciais, mas ele deu o outline geral do plano, né? Então ele enfatizou alguns pontos centrais. Um convite da OTAN para a Ucrânia para demonstrar resolução e aumentar a arquitetura de segurança para a Ucrânia, né? Reforçar a defesa através de operações específicas e expandir o uso de drones. Um pacote de dissuasão não nuclear para conter a agressão russa, né? Aumentar a economia estratégica da Ucrânia, ou seja, favorecer a Ucrânia para a Ucrânia ter uma economia mais forte, né? Aquilo que eu falo para vocês, uma guerra longa vira uma guerra de economias, quem aguenta mais tempo, né, a guerra, e reforçando as sanções contra os russos também, né? E o potencial da experiência militar ucraniana melhorar a defesa da OTAN após a guerra, né? Ele acredita que se tudo isso correr como planejado, a guerra deve encerrar no final do ano que vem, né? A vitória, o plano da vitória consiste nesses 5 pontos centrais que ele falou aqui, ou seja, o convite para a Ucrânia, o aumento da defesa através de operações direcionadas, pacote de dissuasão não nuclear, enfim, e a questão econômica, e são esses 5 pontos-chave e 3 adições secretas que ele evidentemente não pode falar o que é, né? E ele fala aqui que nós ouvimos as palavras negociações de nossos parceiros e que a palavra justiça acaba sendo usada cada vez menos frequentemente, né? Ou seja, o Zelensky está reclamando dos parceiros ocidentais com toda a razão, eu concordo com ele. A Rússia precisa perder essa guerra. Isso não é apenas congelar ou fazer uma troca de territórios. Nós precisamos implantar um plano de vitória para forçar a Federação Russa a ir ao encontro de paz, diz o Zelensky, né? E a Ucrânia está lutando contra 3 países, a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte. E isso é verdade, né? Ao contrário da Rússia, que gosta de dizer que está lutando contra a OTAN, mas na verdade não está, né? Porque se a OTAN tivesse aqui já teria derrotado a Rússia há muito tempo. A Ucrânia sim está lutando, cada vez mais óbvio isso, com a Coreia do Norte, o Irã e a Rússia, né? O Peskov respondeu a esse plano dizendo que não, que esse é o plano dos Estados Unidos para lutar contra a Rússia até o último ucraniano e coisa, aquelas lorotas que esse pessoal russo fala, né? Mas se é esse o plano dos Estados Unidos, por que vocês não saem da Ucrânia então para preservar os ucranianos? Né? Por que a Rússia continua invadindo a Ucrânia? Né? Que história é essa, não é mesmo? Bom, e a Ucrânia está, um ponto-chave dessa história, como a gente falou, um ponto-chave desse plano de paz é o convite para a Ucrânia entrar na OTAN. Veja, não precisa ser a entrada da Ucrânia oficial na OTAN. A entrada da Ucrânia oficial requer um processo que leva muito tempo, tem que ter o aceite de todos os outros países da OTAN. É um processo complicado que ninguém espera que vá acontecer rapidamente. Mas o convite para ser membro da OTAN poderia acontecer já, né? E basta o Biden fazer isso. O presidente ucraniano está pressionando o Biden para ele fazer isso antes dele sair da presidência, porque ele imagina, o Zelensky imagina que com o Trump vai ser mais difícil ter esse convite, né? Basta a OTAN fazer o convite à Ucrânia. O convite não é a entrada da Ucrânia na OTAN, depois tem que ter todas as votações com todos os países membros, isso vai levar muito tempo, não vai ser rápido, mas esse já é o primeiro passo e que pode ser dado pelo Biden já, né? Vamos ver se o Biden realmente faz alguma coisa positiva nessa história, porque eu tenho reclamado muito do posicionamento do Biden nessa história. Eu acho que o Biden está... ok, ele ajudou a Ucrânia, não há dúvida disso, ajudou muito, foi muito importante para a Ucrânia. A Ucrânia provavelmente não conseguiria manter essa guerra por tanto tempo sem a ajuda americana,
Mas o fato é que esse negócio dessa ajuda conta-gotas americana realmente chega a ser cruel com os ucranianos no final das contas, né? Tem que resolver esse problema logo, dá de uma vez as armas para os ucranianos e resolve esse problema de uma vez. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar.